Deus abençoe. Vamos então à palavra de Deus nesta manhã, mensagem que Deus tem dado ao nosso coração, desenvolvendo a nossa salvação. Filipenses, carta de Paulo à igreja dos Filipenses, capítulo 2, versos 12 e 13, desenvolvendo a nossa salvação. Vamos ler esses dois versículos, 12 e 13. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Amém, meus queridos? Aqui uma exortação do apóstolo Paulo à igreja que estava ali em Filipos, a respeito do seu perseverar na fé. Jesus, ele fala no capítulo 24 e verso de número 13, nos dizendo que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Todo aquele que perseverar até o fim. Nós precisamos perseverar até o último dia da nossa vida. Não sabemos se este último dia será pela morte física, biológica ou pelo arrebatamento, que nós aguardamos ansiosamente sermos participantes dele em nossa geração. Então, queridos, não importa como que nós vamos sair da terra, importa que saiamos daqui salvos em Cristo Jesus. Como nós precisamos sentir a dor no nosso coração quando sabemos da morte física aqui de alguém e esta pessoa, infelizmente, não tinha Cristo em seu viver, não tinha recebido a Jesus como seu Salvador e não obedecia à palavra do Senhor. Então, é triste, doloroso poder ter que viver esta perspectiva terrível de ter alguém, quando é conhecido, quando é familiar, ou mesmo que não seja, de ver alguém partindo desta terra sem Cristo. Eu ouvi ainda uma palavra esta semana que passou agora, que entristeceu meu coração, pois ela é uma palavra que o inimigo tem plantado no coração de muitas pessoas, que infelizmente não compreendem o quão santo e glorioso é o nosso Deus. Confundem a graça e a misericórdia de Deus com a sua justiça. Nós lemos há pouco nos Salmos de número 11, que Deus, ele ama a justiça, porque Deus é um Deus de justiça. Deus é justo. E Deus, ele não leva em conta o tempo de ignorância, mas também essa ignorância não nos dará o direito de argumento que nos torne aptos para o reino dos céus. A nossa ignorância não nos dará sustentabilidade diante de Deus para convencermos o Senhor de que nós devemos morar no céu. E o que eu ouvi doeu meus ouvidos, meu coração, trouxe uma tristeza tão profunda, quando a pessoa ali que estava ministrando disse que não tem problema nós pecar e morrer no pecado, porque o nosso pecado é só uma gota no oceano da misericórdia de Deus. Então não tem problema. Que significa que o que é uma gota, né, de chuva num oceano? É absolutamente nada, não faz uma gota, não faz a mínima diferença num oceano, né, queridos? No oceano. Então imagina, essa pessoa que ministrou essa palavra, ela tem esse entendimento de que o nosso pecado também é tão pequeno diante de tão grande misericórdia. É verdade, a misericórdia de Deus é algo tremendo, algo sobrenatural. E o profeta Jeremias vai nos dizer lá no livro das Lamentações, capítulo 3, versos 22 até o 24, falando dessa misericórdia, que é justamente porque ela é nova a cada manhã,
e se renova a cada manhã sobre nós, que nós não somos consumidos. Mas não podemos confundir o tamanho da misericórdia de Deus com um Deus que seria injusto. Porque se eu, preste atenção, porque é fácil de entender, se pudéssemos nos salvar, se o nosso pecado de fato teria a insignificância diante desta grande misericórdia de Deus, tal qual uma gota de água no oceano, então Jesus não precisaria ter morrido na cruz. Não é verdade? É fácil de nós compreender, não é? Se Jesus precisou morrer na cruz para nos salvar, então, queridos, a misericórdia de Deus, mesmo sendo como o oceano, em dimensão, e eu quero te dizer que ela não é como o oceano, ela é maior que o oceano, mas essa uma gota de pecado, ela contamina e ela impede a misericórdia de Deus de alcançar as nossas vidas. Porque o profeta Isaías, nós não podemos anular a Escritura por presunções humanas, nós não podemos anular a palavra de Deus por presunções humanistas e definições e declarações humanistas ou interpretações equivocadas da misericórdia do Senhor. Capítulo 59, versos 1 e 2, o profeta Isaías vai dizer que não está a mão de Deus encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas são as vossas iniquidades que fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Então, queridos, o meu pecado, e é necessário enfatizar que não existe pecadinho, pecado ou pecadão, ele me separa de Deus. Na mesma dimensão que a palavra de Deus diz que nada neste mundo nos pode separar do amor de Deus. Nada me pode separar da misericórdia de Deus. Nada pode impedir da misericórdia de Deus vir sobre mim. Mas desde que eu confesse o meu pecado, mesmo que desde que eu compreenda que eu pequei, que eu errei, que eu falhei, que eu me arrependa, confesse e deixe o pecado. Porque nós, queridos, precisamos compreender a palavra de Deus, que diz lá em Provérbios 28 e 13, que aquele que encobre as suas transgressões, ou seja, aquele que não se arrepende, que não confessa, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, ou seja, não terá sobre si a misericórdia, não terá sobre si o poder e a graça de Cristo. Mas aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Ou seja, eu confesso o meu pecado, eu me arrependo, confesso o meu pecado, então essa misericórdia, ela vem sobre mim, ela me alcança e ela vai então, aí sim, destituir o pecado da minha vida, destituir a obra maligna da minha vida, desfazer as consequências que este pecado me levariam a experimentar se eu continuasse nele. Porque também a palavra de Deus vai dizer que o salário do pecado é a morte. Nós não podemos anular a Escritura e não podemos imaginar que podemos manipular Deus. Nós não podemos manipular os decretos de Deus, não podemos manipular aquilo que a palavra de Deus já tem estabelecido. Hoje nós temos Bíblias sendo reescritas, tirados textos dela que apontam pecados, porque nós decidimos que agora isto é pecado e isto não é pecado. Nós decidimos o que é pecado e qual é o peso deste pecado, e diante deste peso que nós decidimos ser, nós vamos dizer que temos a misericórdia, vamos precisar da misericórdia de Deus ou não.
Mas isto são coisas de homens. Isto não é a palavra de Deus. Isto não é o que a palavra de Deus nos instrui. Aliás, ela faz um grande e grave alerta a todas estas pessoas que estão hoje como artistas famosos e até homens que se dizem pastores, que se dizem servos de Deus, que se autoproclamam servos de Deus, mas não servem ao único e verdadeiro Deus, pois não obedecem a sua palavra. Eu só posso dizer que eu sou servo de Deus se eu obedecer a sua palavra. E eles estão ali reescrevendo as Escrituras, refazendo aquilo que já está escrito para que convenha à sua forma de vida, ao seu estilo errado de vida. Então tiram um texto da Bíblia que aponta o seu pecado, porque aí não é mais pecado. Só que a palavra de Deus, a Bíblia faz um alerta muito severo a respeito destas atitudes e dessas pessoas. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 22, vamos lá olhar rapidinho. Capítulo 22, olha só o que diz. Vamos ver aqui, versículo 18, diz aqui do capítulo 22. É o último capítulo da Bíblia, é fácil você achar. Depois se confere aí na sua Bíblia. Diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Olha o versículo 19. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Amém? Glória a Deus. Então, acrescentar ou tirar, o resultado é o mesmo, é condenação. Como é que eu acrescento? É o que estão fazendo. Eu estou acrescentando textos à palavra, ou presumo poder acrescentar textos à palavra, ou mesmo que sejam somente interpretações que não são revelação da palavra de Deus e que não são do Espírito Santo de Deus, são da carne, para que eu possa continuar no meu pecado e possa continuar errando. Um dia ouvimos que vergonha que eu fiquei quando eu vi aquela reportagem de um homem, que eu não sei se é crente ou não, que eu acho que não é, mas ele foi confrontar um pastor que conseguiu convencer um casal de que a Bíblia estava ordenando que ele cometesse adultério com aquela mulher casada. E ele conseguiu convencer o marido daquela mulher e aquela senhora para que ela pudesse se deitar com ele e o marido ficasse tranquilo, em paz, porque era uma ordem de Deus. Só que o repórter então leu a palavra de Deus, porque o homem tinha esquecido de um acento ortográfico que muda a palavra. Então, queridos, Deus não mandou cometer adultério. Deus diz mulher adúltera. Então o homem estava ali usando uma palavra, lendo errado, ele ficou sem palavras, sem jeito, não soube o que responder. Eu fiquei tremendamente envergonhado por ele, pela igreja e por aqueles e principalmente por aquela família que ele acabou destruindo, por causa na verdade, o que ele estava fazendo era encontrando um motivo, uma desculpa para poder satisfazer a sua carne e permanecer no seu pecado, usando a palavra de Deus, interpretando-a a seu bel prazer para poder pecar e assim imaginar estar se justificando. Estava se justificando diante dos homens, convencendo os homens de que ele não estava no pecado, e ele então ali levou aquela senhora à prática do adultério
e assim provavelmente destruindo aquela família. Então, queridos, que coisa triste é quando alguém não direcionado pelo Espírito Santo de Deus tira da palavra de Deus um texto fora do contexto, ou aplica ele ao seu bel prazer e segundo a sua interpretação, para poder continuar pecando e continuar vivendo uma vida errada. Então, tudo isto, queridos, não justificará a nenhum de nós diante de Deus. Por isso que Paulo, ele diz aqui que nós temos que permanecer e obedecer ao Senhor. Se o pastor está vendo, se os irmãos estão vendo ou não, não importa. Porque o que importa mesmo é que Deus conhece o nosso coração. E todos nós teremos que prestar contas diante de Deus o que nós vamos fazer aqui nesta vida, neste corpo que nos foi dado pelo Senhor. Tudo que vivermos aqui, tudo que praticarmos aqui, tudo que eu falar. Jesus diz que nenhuma palavra frívola que sair da minha boca será esquecida naquele dia. Toda palavra frívola, palavra torpe. Por isso que é inconcebível que um crente salvo, lavado no sangue de Cristo, continue a soltar palavrões, palavras torpes, ou chocarices, ou contando piada aí suja, qualquer piada, né? Tenha misericórdia. Então, queridos, Paulo aqui ele diz: operai a vossa salvação com temor e tremor. Por que com temor e tremor? Porque a palavra do Senhor também vai dizer que haverá diferença, que Deus fará diferença entre quem teme a Deus e quem não teme ao Senhor. Porque a pessoa que usa a própria palavra de Deus, tirando dela ou acrescentando a ela argumentos, ou fatos, ou textos, para poder se justificar no seu pecado, ela está demonstrando que ela não teme a Deus, que ela não treme diante da palavra de Deus, que pode tanto me salvar como me condenar, dependendo do que eu viver diante dela. Porque se eu obedecê-la em temor, se eu obedecê-la e servir assim a Deus em temor e tremor, eu não preciso ter medo de Deus, nem das consequências de nada neste mundo, porque de fato esta misericórdia, que é tão grande, tão imensa, tão maravilhosa, ela se fará presente em minha vida. E também o profeta Malaquias vai escrever lá no capítulo 7:19, que Deus tornará a apiedar-se de nós, lançará fora, perdoará as nossas iniquidades e lançará nas profundezas dos mares todas as nossas transgressões. Ou seja, tudo em nós é perdoado, desde que haja arrependimento e desde que haja uma mudança de vida. Porque se eu peco, me arrependo, confesso e continuo, é sinal de que eu de fato não me arrependi. Eu uso sempre o exemplo do marido que bebe e bate na esposa. Aí a esposa dá um ultimato, ele chora, se arrepende, diz: não, tá bom, se tu me perdoar, eu nunca mais bebo, nunca mais bato em ti. Passa até uma semana, duas, ele volta para o boteco, enche a cara e volta em casa e bate na mulher de novo. Ele se arrependeu? Não. Ele teve remorso, teve medo de sair de casa e morar na rua. Então, queridos, isso não é arrependimento, porque arrependimento é mudança de vida, de atitude, de pensamento, de ações, de palavra. Arrependimento genuíno traz misericórdia sobre nós, aleluia. E isso é desenvolver a salvação com temor e tremor, aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então Paulo diz: operai a vossa salvação, ou desenvolvei, ou perseverai nesta salvação, porque nós precisamos permanecer ao Senhor, fiéis até o último dia. E eu vejo pessoas que, infelizmente, dói no nosso coração ver pessoas que às vezes passaram uma vida inteira servindo a Deus e nos últimos tempos começam a se jogar no mundo e deixam de lado o Evangelho de Cristo e encontram motivos e justificativas na palavra para se justificarem a si mesmos e viverem uma vida errada e imaginarem que vão
curtir o céu na eternidade. Mas também é necessário lembrar que a palavra de Deus diz que a nossa justiça própria é como trapo de imundícia diante do Senhor. A palavra de Deus também diz que Deus é santo e de Deus ninguém zomba, ninguém escarnece. Nós precisamos de Cristo Jesus, ser salvos por Ele, pelo seu nome, sermos lavados pelo seu sangue, nos arrependermos, nascermos de novo, para nós podermos entrar no reino de Deus e ver o reino dos céus. Não há outro caminho a não ser este que é trazido e operado por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aceite Jesus de todo o seu coração. Receba esta salvação e continue, persevere nela e cresçamos cada dia. A palavra de Deus lá em Oséias 6:3 vai dizer, né, conhecei ao Senhor e prossegui em conhecer ao Senhor. Ou seja, cada dia eu preciso ser mais inconformado e querer mais de Deus, desejar mais a presença de Deus, desejar mais aumentar o poder e a graça do Senhor. Amém, meus queridos? Guarde esta palavra no teu coração, que seja um início de semana e um começo de uma nova história na sua vida e na minha vida. Que seja uma semana de bênção e de vitória, de transformação no nosso coração e na nossa casa. Amém, queridos? Que Deus te abençoe grandemente e lembre, Jesus te ama, como Jesus te ama. Quanto maravilhoso é o amor de Jesus Cristo sobre as nossas vidas.